Sandro. A gente tem um ritualzinho de passar uma vinheta. Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra, filmar ou fotografar, somente com autorização prévia. Boa sessão. Bom, boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui. É com satisfação que eu estou aqui substituindo o Carlão nessa apresentação. Eu tenho que fazer aqueles anúncios habituais, né? Digamos, a gente tem que esvaziar a sala quando acabar. A senha da próxima mesa começa a ser distribuída 1 hora antes da próxima mesa. E a mesa da Canon, que a gente tem, um dos nossos patrocinadores. E eu queria só fazer um comentário, que digamos que eu estou apresentando essa mesa, que é uma mesa que nasceu, de certa maneira, de uma conversa minha com o Zé Geraldo e também com o Ninho Moraes, que foi a ideia, a primeira ideia que a gente teve foi a ideia, digamos, eu falei assim, da palavra escrita à tela e da tela à palavra escrita. Quer dizer, a gente tentar entender, a partir do roteiro, se o roteiro, digamos, indica ou propõe uma visualidade para os projetos e como é que essa visualidade, depois que o filme é realizado, é percebido por quem comenta os nossos filmes. Então, foi um pouco essa a ideia da mesa quando eu propus ao Zé. Então, eu queria agradecer a André, ao Zé, a Carolina, ao Marçal, que toparam participar dessa conversa, que é uma mesa, assim, é uma novidade aqui para a gente fazer uma mesa com essas características, que também acho que pode abrir, digamos, a conversa e as reflexões de todos os participantes. Queria só me desculpar em nome do Inácio, que está preso no trânsito. Ele vai chegar, o Inácio Araújo, eu acho que ele vai chegar daqui uns 15, 20 minutos. Então, a gente até propôs, né, começar pelos roteiristas, para o crítico chegar. É natural, né? A gente faz o filme e depois ele comenta, né? E queria também lembrar ao pessoal, aos estudantes aqui, que a ABC é uma entidade aberta para estudantes, que vocês podem participar dela, vocês podem se associar à ABC. Então, é uma coisa que, às vezes, o pessoal vem, aproveita e some o resto do ano. Quer dizer, a ABC tem atividades ao longo do ano das quais vocês podem se beneficiar. Então, agradeço, passo a bola para o Zé Geraldo, que vai conduzir os trabalhos. Obrigado, gente. A última coisa, depois, quando a gente abrir para as perguntas, aquela coisa que o Carlão sempre avisa, falar no microfone. Se a pessoa não tiver falado no microfone, quem for responder, digamos, repete a pergunta, porque a gente grava isso e depois sai no YouTube. Tá bom? Obrigado. Legal. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer à ABC e especialmente ao Lauro, né, por ter convidado a gente para participar desse debate, que, como ele mesmo disse, é um pouco uma novidade no quadro geral dos eventos da ABC. Mas como a gente não tem muito tempo, né, e seria legal ouvir as perguntas de vocês, eu queria apresentar rapidamente, então, cada um dos componentes da mesa. Então, aqui à minha esquerda, a gente tem a Carolina Couto, né, que é uma roteirista bastante tarimbada e disputada do cinema brasileiro, que escreveu, entre outros roteiros, o roteiro de Dois Filhos de Francisco, do
do Breno Silveira, Flores Raras, do Bruno Barreto, Não Pare na Pista, dirigido pelo Daniel Augusto, né? E também roteirizou, entre outras, a série A Teia, da TV Globo, né? O Marçal Aquino, que é mais conhecido pelas parcerias com o Beto Brant, né? Seu parceiro mais constante, mas que fez roteiros para outros cineastas também, como o Heitor Dália, o próprio Marco Rica, né? E teve obras suas também adaptadas, porque antes de ser roteirista ele era escritor de livros, né? De contos e romances, e algumas de suas obras foram levadas ao cinema. E também está atuando agora na seara das séries de TV, né? A mais recente, a que está ainda em andamento, é a Carcereiros, né? Aqui à minha direita, a Andrea Ormond, que é uma das críticas mais atuantes e também mais respeitadas da atualidade, né? Que escreve regularmente para a revista Cinética, tem um blog próprio chamado Estranho Encontro, que, aliás, é um lindo nome, né? E escreve eventualmente também para a Folha de São Paulo, para outros órgãos, né? E também é escritora, né? O Inácio não chegou ainda, talvez seja o caso de apresentá-lo depois, se é que precisa de alguma apresentação, né? Um dos críticos mais conhecidos e veteranos e respeitados da imprensa brasileira, né? Então, a gente vai começar rápido para não perder mais tempo. Eu pediria, então, para a Carolina, primeiro, então, vamos falar os roteiristas, né, como já foi dito pelo Lauro. Pedir, então, para a Carolina falar um pouco o que ela quiser, obviamente, mas em torno, mais ou menos, desse assunto do roteiro escrito já pensando na sua forma audiovisual, né? Por favor, Carolina. Muito obrigada. Primeiro, eu queria pedir desculpa. Eu estou com pouquíssima voz e nenhuma audição do lado direito, então eu estou um pouco fora do ar hoje. Mas eu queria agradecer muito essa mesa, assim, né, esse tipo de discussão, que é um prazer enorme, uma oportunidade muito rara para a gente, né, Marçal? Meu marido é roteirista também, ele falou, nossa, por que a nossa associação não pensou nisso antes, né? Assim, essa conversa sobre o roteiro é um prazer enorme. E, normalmente, a gente está ali falando de um ou outro projeto especificamente, mas não do conceito, do ofício, que é o mais legal, né, de trocar. E, nesse sentido, e aí acho que é uma experiência muito pessoal de cada um, né? E falar isso para fotógrafos é mais especial ainda. A minha formação vem das artes plásticas, na verdade, né? Eu sou filha de jornalista, uma socióloga, estudei artes plásticas, estudei teatro, estudei fotografia e acabei indo para o cinema, né? Parece não ter nenhum sentido, mas eu acho que é isso que a gente faz, que é contar histórias com imagens, né? Então, eu sempre expliquei assim, o meu caminho torto. E aí essa experiência, né, de quando você escreve, eu imagino muito, né? E aí é todo um longo processo de desapego até o que chega na tela, porque passa por muitas outras percepções, né? Mas enquanto a nossa relação com o papel, e a gente pode tudo e tem 1000 possibilidades, o meu caminho de escolha ele é muito visual. Então, eu escrevo, fotografo, monto, interpreto, faço uma louca escrevendo, falando alto, cada um daqueles diálogos, daquela cena. Então, quando eu acho, a gente nunca acha que um roteiro está pronto, mas quando eu tenho que entregar, tem um filme para mim que existe, né? Guarda na memória, no mesmo lugar de alguma coisa que eu vi há muito tempo. Então, quando o ator que eu imaginei naquele personagem não é mais aquele ator, né? Quando aquele diálogo que eu achava fundamental não aconteceu daquele jeito, quando aquele dia de chuva virou um dia de sol, quando aquela noite teve que ser um dia. É um longo processo de tortura e com surpresas muito legais também, né? Porque não quer dizer que o que a gente fez era a melhor opção, e essa descoberta é muito boa, né? Porque quando a gente
o maior prazer de fazer o que a gente faz é isso, é lidar com essas possibilidades. Eu falo assim, uma boa discussão de roteiro é quando a gente não quer ter razão, né? A gente quer que fique bom. Então, qualquer provocação, ela é sempre muito bem-vinda, assim. E aí, geralmente, quando a gente dá palestra para estudante de roteirista, né, sempre perguntam, mas como você protege o seu trabalho, né? Tem essa neurose, assim, escrever o roteiro, tem que trancar a chave, tem que fazer daquele jeito. Eu falo, não, primeiro, assim, faça bem o seu trabalho, né? Que se estiver bom, a chance de alguém querer mexer é melhor. Mas, mais do que isso, encontre os parceiros certos, né? Porque quando isso se alinha, quando você tem ao seu lado criadores como você, né, pensando naquilo junto, aquilo cresce muito. E aí deixa de ser uma violência para ser um prazer enorme, né, em cada etapa. Então, né, vem primeiro produtor, diretor, aí quando chega o elenco, né, aquilo gira uma outra coisa, quando chega o fotógrafo, as conversas também com os montadores são muito prazerosas. E aí depois a surpresa da crítica, que às vezes pensa coisas incríveis que a gente nunca imaginou quando estava fazendo. Não, porque tem coisas que a gente avalia muito, cada um pelo seu próprio repertório, né, pela sua própria história. Dois Filhos de Francisco, que foi a minha primeira experiência, né, eu tinha 26 anos quando eu comecei a escrever o roteiro do Dois Filhos, foi meu primeiro longa-metragem, eu tinha uma experiência antes com um documentário. Mas tem uma cena, por exemplo, que para a gente era muito engraçada. Era uma cena cômica que os meninos cantam uma música, não sei se vocês assistiram, se vocês lembram do filme, mas eles cantam Viva as Forças Armadas e a Sua Tirania. E, gente, era uma cena engraçada. E você via num cinema de classe alta, ela era uma cena engraçada. O cinema vem abaixo, assim, todo mundo achou muito engraçado aquele constrangimento. Num cinema de classe baixa, era uma das cenas mais tristes do filme. Né? Então, a pessoa se identifica com aquele constrangimento de se sentir ignorante e menor, né? E era um silêncio, assim. Eu falei, gente, como a gente não se dá conta mesmo. E é impossível ter esse controle, né? Uma outra cena também que me surpreendeu muito nas reações, acho que até de uma crítica que eu li, como era emocionante o momento da chegada em São Paulo, porque, para quem vem de fora, aquela cidade oprime. E como isso foi bem retratado no filme, no roteiro, isso aqui, era uma coisa assim, que nenhum de nós, em momento algum, tinha olhado com atenção para isso, né? Porque todos absolutamente urbanos, né? E não era uma emoção que a gente percebeu. E que o Zezé e o Luciano também, né, não tinham mais, né, na memória. Então, assim, a gente fez aquilo sem nenhuma consciência, né? E aí uma outra história que não é minha, mas, enfim, é do meu marido, é de casa, e que eu acho muito emblemática sobre isso, acho a mais forte de todas, que é o Tropa de Elite, né? O Braulio Mantovani, meu marido, é o roteirista do filme, um projeto do Zé Padilha. Quando o Zé chamou ele, já tinha ali um primeiro tratamento. E, para eles, era um filme de denúncia. É uma crítica. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olha o que essa polícia está fazendo. E, quando aquilo vai para a tela, uma parte do público entende como uma ode à tortura. E eles recebiam suásticas em casa. Isso aí, vão matar bandido. O Braulio ficava transtornado. Assim, meu Deus do céu. E aí a gente entende que a gente não controla mesmo nada, né? Assim, tem uma verdade da gente fazendo aquilo, o que a gente imagina, o que a gente constrói com os nossos parceiros criativos, e tem a percepção do outro que independe completamente da gente. Então, acho que a maior libertação do autor, né, é quando ele entende que ele não... e não controla mesmo nada, né? Assim, ser honesto, ser coeso, coerente com a sua intenção, com a sua... com o seu desejo ali, criativo, de vontade de contar aquela história, mas sem partir de, assim, eu quero chegar ali, isso não existe, né? Enfim. É isso. Obrigado, Carolina. Merecidamente. Depois a gente pergunta algumas coisas para você desenvolver. Bom, antes de passar a palavra para o Marçal, então, registrar a chegada do Inácio Araújo, que estava preso no trânsito, mas agora chegou. Entre outras coisas.
Não, nós não temos tanto tempo assim. Mas o Inácio Araújo, então, para fazer a apresentação mais completa, crítico bastante conhecido, que atua na Folha de São Paulo há muitos anos, mas que também trabalhou diretamente em várias atividades da produção cinematográfica, né? Na montagem, no roteiro, inclusive, e tal, né? E até, eventualmente, chegou a dirigir também. E além disso, é escritor também, de livros de ficção. Então, feita a apresentação, passamos a palavra para o Marçal, nosso novo roteirista. Boa tarde. Eu só queria fazer um reparo. Eu sou escritor. Talvez, como o Zé Geraldo disse, escritor com X, né? Escritor. Porque eu não publico livro com... Não sou um escritor preocupado com publicação, eu publico quando dá, né? Na verdade, no momento não está dando. Eu tenho um livro que eu estou arrastando comigo, que eu mais do que ninguém gostaria de ter publicado. Eu mexo com muitas coisas de texto, eu sou jornalista de formação, e hoje eu posso dizer que sou roteirista. Antigamente eu resistia um pouco a isso, porque eu fazia muito por diletantismo. Eu só trabalhava com amigos, nunca trabalhei para outro diretor. Mas então eu digo que no juízo final eu espero estar na fila dos escritores. Feito esse reparo, eu por ser, porque tem a ver com o que eu vou falar, até por ser escritor, eu de cara sei, por experiência como espectador antes de roteirista, que não é possível levar um livro para a tela. O livro é uma linguagem, o cinema é outra, é uma linguagem audiovisual. Isso é importantíssimo a gente ter em mente para evitar aquela pergunta ingênua de dizer que o filme era melhor, o livro era melhor. São duas coisas distintas. Eu não imagino por que as pessoas não perguntam isso quando o filme é baseado numa peça de teatro. Ninguém diz a peça era melhor. É curioso, porque no livro as pessoas dizem o livro era melhor. O livro era outra coisa. O livro, nesses 25 anos mexendo com cinema, de maneira sintética eu posso dizer o seguinte: um roteiro e um filme é uma leitura de um livro, numa linguagem diferente da linguagem literária, que é a linguagem audiovisual. Portanto, aquilo vai ser uma história contada. Tanto é verdade isso que dá para fazer vários filmes a partir do mesmo livro. Eu mesmo fiz 2 filmes em cima do mesmo livro. Então, quer dizer, depende da leitura de quem faz. Eu, pessoalmente, não quero fazer cinema nenhum. Eu adoro cinema aí, como espectador. Dá trabalho fazer roteiro. Há muita frustração, porque o cinema brasileiro é indigente. Você fala para o cara, entra 2 camelos em cena, o produtor grita lá da cozinha, 1 camelo, porra, como assim? Então, você vive, na verdade, a criação está subordinada à possibilidade de produção. A Carol diz assim, quando a gente está imaginando, a gente imagina... Hoje em dia eu já nem imagino, que é para não frustrar. Sabe? Eu já nem imagino, não imagino. Eu falo um negócio, uma frase que eu adoro, que é assim, quando acaba um filme brasileiro, não sobem créditos, sobem débitos. Sabe? É uma coisa que... Então... Isso posto, eu quero dizer o seguinte, então, eu já de cara, o dia que o Beto Brandt me convidou para fazer o primeiro roteiro que nós fizemos junto, que é um filme chamado Os Matadores, eu disse para o Beto, eu não tenho a ilusão de que o livro vai ser respeitado, que... Não, vamos ver o que você precisa. Eu pergunto a todo diretor que vem trabalhar comigo a partir de um livro, seja o livro meu ou de outro autor, eu pergunto, qual é o filme que você vê aqui? Porque, em geral... Cada um lê um livro de uma maneira, gente. Cada um gostaria de contar uma determinada história por uma determinada perspectiva daquele livro. Não é tão simples quanto parece. Pegar um livro e botar na tela. Sabe? É uma coisa que você tem que... E tende a haver da parte do autor do livro, se nós estamos falando do autor do livro, o desprendimento de saber que aquilo vai ser mexido ao sabor das necessidades da produção. Muito bem. Isso posto, nós chegamos no roteiro, que para mim é igual. Eu proponho no roteiro uma possibilidade cênica, uma possibilidade visual, que vai passar por vários, como ela disse, no processo, é igual suruba, tem mais gente envolvida. Então, não é tão simples assim. O que você escreveu pode não chegar à tela, pode não interessar. Aquela cena que você acha maravilhosa pode nem ser montada, cai na montagem. Porque o filme, ele é o produto final. O roteiro é uma receita de bolo, não é o bolo. Bolo é o filme. Tanto é verdade que, uma vez feito o filme, o roteiro perde a razão de ser. Eu só conheço gente que lê roteiro assim, tarados, estudantes de cinema, e cara que é muito aficionado para aquele filme, que ele tem a canequinha, que ele tem tudo do filme, ele tem um roteiro também. Mas ele nunca lê.
Eu ganhei aquela edição maravilhosa do Poderoso Chefão, o roteiro comentado pelo Coppola, né? E eu nunca li. Eu vi as fotos, são lindas. Porque não é, gente, imagine vocês, existe o produto visual para você ver o resultado daquilo. Então, para mim, nunca houve nenhuma dificuldade e também nenhuma ilusão de que eu veria o roteiro ipsis literis na tela. Terceira instância, eu trabalho com diretores que têm várias concepções de mundo, de cinema, de vida, de amizade, de trabalho, e de tudo. Tem diretor com quem eu trabalho que pensa que sabe escrever. Tudo certo, vamos lá, segue aí. E tem diretor, por exemplo, eu trabalho com o Beto Brant, que tem por hábito usar o roteiro como ponto de partida para uma reflexão pessoal que ele vai fazer sobre a vida. É curioso, porque ele se interessa pelo meu universo literário para fazer reflexões dele. Ok, então é uma parceria forte. O que ele vai fazer, eu já sei que no caminho vão entrar muitas improvisações, muita coisa que eu não chego a compreender. E, no entanto, quando dá certo, é uma glória. Por exemplo, quando ele inventou Paulo Miklos para fazer o Invasor. Eu jamais imaginei isso na minha vida. O dia que ele me ligou, nós estávamos tentando conseguir a Cléo Pires para fazer o papel, e um dia o Beto me ligou e falou assim, achei o Invasor. É um cantor, eu pensei, é o Fábio Júnior. Né? Era pior, era o Paulo Miklos. O Paulo não fez nem teatro na escola. O Paulo é um homem de palco. Ele tem essa coisa. E foi, cá para nós, uma baita revelação. Aconteceu mesmo com o Volney de Assis nos Matadores. Volney era um ator de teatro. Eu, quando fui conversar com o Volney, pensei, o Beto está louco. O Volney falava baixinho, era uma criatura doce, mansa, era um matador cruel. E você vê na tela, um menino falou assim, eu sonhei com ele a semana inteira, depois de ver o cara fazendo o papel. Então, o Beto é o cara assim. Eu trabalhei e trabalho, eu acabei de fazer um filme com ele, que vai estrear semana que vem, chamado Tungstênio, o Heitor Dália. O Heitor é o contrário do Beto. O Heitor é o homem do roteiro. Está no roteiro, está no mundo. Não está no roteiro, está fora. Dificilmente você consegue colocar um caco com o Heitor. Dificilmente o ator consegue fugir do texto. Dificilmente acontece alguma improvisação. Até porque o Heitor estudou tudo do cinema, do figurino. O Heitor é louco por cinema, é o mais louco por cinema que eu conheço. Ele sabe tudo do processo de fazer um filme. Ele pode trabalhar de figurinista, se ele quiser, ele tem essa capacidade. Daí porque o roteiro para ele é uma peça sagrada, mas é apenas a maneira dele ver aquilo. Não está errado, não está certo, é o jeito dele de trabalhar. O que vale é o resultado na tela. Agora, eu, pessoalmente, quando vou ver um filme, eu prefiro não chamar de roteiro. Só para encerrar essa intervenção, eu prefiro não chamar de roteiro o que eu vejo como estrutura narrativa. Eu prefiro pensar em trama. Porque eu nunca vou saber, a não ser que eu leia o roteiro, o que é que já estava no roteiro inicialmente, o que é que surgiu depois, o que é que foi mudado, o que é que o montador resolveu. Então, essa história de falar assim, o roteiro é brilhante, a gente olha a peça como um todo, considerando o roteiro. Existe uma peça dentro daquele filme, um osso, uma ossatura ali, uma espinha dorsal, talvez, se me permitem, que é o roteiro. Agora, por quem ela foi feita, quem assina aquilo? E eu ainda tive uma experiência de sobra. Eu comecei a escrever o Invasor, quando eu estava com 1/3 do livro pronto, o Beto foi em casa, eu li para ele e falou, vamos fazer um filme. Eu parei o livro. Eu não via razão para escrever em duas. Escrevemos o roteiro. Eu resolvi no roteiro todas as pendências dramatúrgicas. E aí o Beto, com remorso, porque ele achava que eu já tinha perdido um livro, que era o Ação entre Amigos, falou, você tem que escrever o livro. Então eu voltei para o livro 5 anos depois, quando já existia o set de filmagem, já existia o Paulo Miklos fazendo o papel. Então eu, como escritor, que na hora que você vai escrever, você vê os seus personagens, eu comecei a sofrer uma interferência, assim, entrava o Paulo Miklos. E aquilo não batia. E você ficar pensando no Paulo Miklos o dia inteiro também é ruim. Obrigado. Bom, então a gente vai passar a palavra para os críticos, então, né? Quer dizer, aí fazendo um caminho inverso, né? O roteirista pensando no filme, né? Como aquilo vai virar som e imagem. Agora a gente vai ver da perspectiva do crítico, quer dizer, o crítico diante do filme pronto, né? Como ele destrincha ou não o que é o papel do roteiro, o que é o roteiro no filme, né? Eu queria lembrar que, por exemplo, num livro do Truffaut, que talvez vocês conheçam, que saiu no Brasil como Os Filmes da Minha Vida, na introdução ele fala uma coisa interessante, acho que, se não me engano, é nesse livro, também não tenho certeza,
que os críticos em geral, né, está falando do crítico médio em geral, ele não critica o filme, ele critica o roteiro, ou seja, ele só vê a narração, a estrutura narrativa e tal, os personagens, os ambientes, e não vê a linguagem do cinema nas suas críticas, né? Então, eu queria, a partir dessa provocação, digamos, do Truffaut, né, ouvir os nossos amigos críticos aqui, primeiro o André e depois o Inácio, a respeito disso, né? Se ao olhar um filme, como eles veem, encontram o roteiro dentro desse filme, ou se isso também nem é importante e tal. Porque outra questão é que os roteiristas frequentemente nos criticam, né? Criticam aos críticos por elogiar um determinado filme, elogiar inclusive a sua própria estrutura, a sua narração, sua forma narrativa, e não reconhecer que isso é um mérito do roteiro, né? Bom, eu já estou falando demais, vou passar aqui para a Andréa primeiro, depois para o Inácio Araújo. Boa tarde a todos. Prazer também poder participar de uma mesa que eu acho muito interessante pelo tema, né, pela dualidade de percepções, né, tanto através do roteiro, mas também dessa reflexão crítica. Primeiro corte que devo dar, de fato, o cinema, para mim, nunca foi tão somente uma forma de ver alguém que está passando na tela, ver o tiro cruzando, né, os ares, ver o som. O cinema, para mim, sempre foi uma forma de ascese, né, uma forma de reflexão muito mais profunda e de estar no mundo. E isso é muito bonitinho, mas eu sempre gostei de casar isso com a realidade. Então, acho que a gente também pode casar todo esse nosso papo com a realidade. Vou começar por uma anedota real, totalmente real. Nesse processo de crítica, de vez em quando, acabo me metendo ajudando colegas assim, para liberarem filmes para mostras e tal. Eis que um dia eu tive a incumbência de falar com o Antônio Polo Galante, né, um produtor de longuíssima data. E o Galante, como bom produtor de cinema brasileiro, ou seja, essa coisa não puritana, em que tudo se cruza e há de loucuras de todos os gêneros, ele tanto foi produtor de um filme, lá em 1967, Vidas Nuas, né, que tem um dos primeiros conteúdos eróticos, assim, mas também de filmes muito tocantes e introspectivos, né? Como, por exemplo, Memória de Helena, do Davi Neves, cujo roteirista foi justamente o Paulo Emílio Salles Gomes. E eu queria liberar um filme e falei, Galante, poxa, vamos tentar esse. Né? É bom porque a gente coloca o fato de você ter feito as coisas mais pesadas e também ter feito esse outro, que eu nem posso citar, porque ele disse que não pode liberar, senão é processado. Não, mas vamos tentar esse. Ele falou, André, minha filha, mas isso aí não me deu dinheiro. Então, vocês entendem? É sempre, quando a gente pensa nesse processo todo do cinema brasileiro, seja roteiro, seja atuação, seja você colocar isso na tela, existe um dado muito concreto de realidade. Né? Então, o Galante tanto foi o produtor de Memória de Helena, né, de Davi Neves, que eu vou comentar daqui a pouquinho, quanto também dessa miríade de outros, inclusive As Deusas, do qual, salvo engano, o Inácio participou, né, dirigido pelo Walter Hugo Cury. Isto posto, vamos lá à Memória de Helena. Memória de Helena é um filme muito interessante, muito bonito, de 1969, e ele é baseado num livro que, anos depois, a Helena Solberg foi utilizar novamente. E são filmes totalmente diversos, são completamente diferentes. O livro que dá esse caldo para tudo isso, né, a origem de tudo, chama-se Minha Vida de Menina. A princípio, diários muito bonitinhos, muito fofinhos, de uma senhora lá dos anos... Ela lança o livro em 1942, naquele Brasil getulista, né, mas é a experiência dela garota, com 14, 15 anos de idade, em 1893, 1895, em Diamantina. Né. E uma das maneiras da gente entender o quanto é diferente essa linguagem literária, né, porque na literatura você acaba sendo um coautor, né, não tem nenhuma imagem que é dada para você de antemão, você cria ela dentro de si. Né. Eu achei interessante o que a Carolina falou, porque, para mim, era um filme. Né, aquela cena, para mim, era uma cena. E, quando ela foi para o público, era uma outra cena. Né, justamente isso. Ela, enquanto roteirista, trabalha de uma forma e cria aqueles signos dentro dela própria. Quando ela joga isso para o público, aí começa a fricção, começa a cisânia. Né. E é interessante a gente pegar de ponto de partida esse diário dessa menina, da Alice, né,
conta essa história do Brasil colonial, né, um Brasil bastante paternalista, né, atrasado, sobretudo, se a gente pensar em termos de... Faltava, inclusive, água encanada, em Diamantina. Né, havia um conflito muito forte entre os pais, a mãe brasileira católica, o pai protestante inglês. Né, o racismo. Né, é um livro que se casa muito bem com outros de mais ou menos no mesmo período, que chama-se Meus Romanos, né, cuja a moça que escreve, uma alemã, que foi importada para cuidar dos filhos, dentre outras famílias, da família Júnior, né, do Prado Júnior, aqui a família Prado. Então, quando a gente pensa nesse caldo cultural que está no livro, é interessante como é que o Paulo Emílio foi resolver isso no Memória de Helena, né, com o Davi Neves, e como a Helena Solberg e a Helena Soares foram resolvendo Minha Vida de Menina. São filmes totalmente díspares. Você percebe que a mão forte do Paulo Emílio aparece, por exemplo, nos elementos urbanos do filme, que, em absoluto, estariam no livro de memórias de uma menina de 1893, né, em Diamantina. Né. Além disso, a protagonista suicida-se, que é algo impensável, não aconteceu, até que a moça cresceu, ficou velha. Em 1942, ela lança o livro. Né. Então, esse processo de recriação, né, de ressignificação, é muito intenso. Né. Quando a gente vai perceber, anos depois, já nos anos 2000, via Helena Solberg, o mesmo texto ele dá ensejo a outros tipos de indagações. Né. O que a Helena quis fazer ali foi uma coisa mais sentimental, né, de você rever, pelos olhos da menina, aquilo que acontecia efetivamente. Né. O filme da Helena está muito mais próximo do livro, nesse sentido. Né. Existem outros casos muito poderosos disso, e alguns estão até latentes e ainda não aconteceram. Mas um livro que o Zé Geraldo traduziu recentemente, Das Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, tem um potencial... É incrível como aquilo tem um potencial cinematográfico. Né. Talvez na mão do Marco Dutra, de uma Juliana Rojas, isso possa ganhar corpo. Né? Porque existem livros e livros, e nesse especificamente das Coisas que Perdemos no Fogo, a gente vê como é possível trabalhar, a literatura trabalhar com elementos fantásticos. Né? São todas histórias que estão acima do real, né? Bastante violentas, mas uma poesia muito marcante o tempo todo. Né? Quando a gente percebe na crítica, quando a gente vai fazer esse processo de reflexão, né, de indagação do que levou, por que o filme apareceu ali na nossa frente, por que a gente está trabalhando sobre ele, o fato é que a gente precisa compreender o quanto são essas diferentes linguagens e o potencial que existe daquilo também se transformar em isso e se replicando exponencialmente. Né? Porque o filme acaba tendo impactos diferentes conforme a audiência, isso a gente acabou de ver no relato do Marçal, da Carolina, e, ao mesmo tempo, é impressionante como a mão forte de algumas pessoas acabam se sobrepondo ao que era originariamente. Né? Nesse sentido, o roteiro do Paulo Emílio é fortíssimo. Né? E ele recria uma coisa que, a princípio, poderia ter sido tão somente um registro, um diário de bordo da existência da vida de uma menina no interior. Né? Quando a gente já salta para outros momentos, como, por exemplo, o Brás Cuba do Bressani, obviamente vai ser diferente de outros. Né? Já tem um potencial ali mais beleresco, né? Mais experimentalista. Né? Uma das grandes indagações que a gente deve se propor a fazer essa ponte entre o que é roteiro, né, e o que é cinema, é que o roteiro pode ser um elemento criativo muito forte, muito vigoroso, muito importante, mas não é o único. Né? O cinema, a crítica, quando se propõe a fazer esse tipo de reflexão, se ela não faz essa reflexão, já deixou de ser crítica há muito tempo. Quando a crítica faz um processo de reflexão sobre o que ela vê no filme, né, ela tem que dar conta não tão somente do que, a princípio, ela vê na tela, mas contextualizar, né, e trazer isso para o público, trazer esse processo de reflexão ao público de um modo que seja saboroso, palatável, né, e isso possa incrementar o debate em torno do filme. No Brasil, o que a experiência mostra é que fazer um filme, muitas vezes, é aquele cavalo de batalha que morre pouco depois. Né? Parece que você faz um filme e quantos casos já houve de realizadores que nem foram adiante.
né? Então, isso é um dado bastante preocupante. Mas o que a crítica deve fazer é tentar olhar para esses processos criativos todos e, de certa forma, mostrar ao público que, olha, isso aqui é parte de nós, né? O filme acaba sendo uma parte muito forte da cultura nacional, né? Assim como a jabuticaba, assim como tantas coisas, o filme brasileiro é uma parte de nós muito forte, né? E para a gente tentar entendê-lo, tem que ter os pés na realidade, mas tem que ter também isso que eu falei no início, essa questão da ascese, né? Do quanto isso pode nos levar além, né? Esses 2 filmes, que eu trabalhei aqui rapidamente, né? Acho que é o caso a gente se estender, né, eles dão conta do quanto o potencial criativo do roteiro é um ponto de partida que vai dar vazão a coisas muito maiores, né, e que escapam ao poder do roteirista de início, né? Então, acho que por aí a gente pode caminhar. Muito bem, obrigado. Inácio, por favor. Bom, eu não sei muito bem o que dizer, não sei nem se eu tenho alguma coisa para dizer. Vejo aqui que são todos cineastas, quase todos muito jovens, e eu sou um dinossauro, eu sou um sobrevivente. Então, literalmente, né, meus amigos, um monte já morreram e tal. Então, às vezes, para mim é um pouco difícil até sintonizar, se bem que eu tenho muito prazer em fazer isso, de, sei lá, de eventualmente transmitir alguma experiência do que aconteceu no passado, do que acontece hoje. Minha experiência crítica, ela é quase casual, no fim das contas. Havia um momento de crise no cinema, em 1983, e exatamente nesse momento alguém me liga da Folha de São Paulo e diz: você quer escrever sobre filmes na TV e televisão? Não era sobre cinema, era sobre televisão. Eu falei: quero, porque eu estava me casando naquele momento, então eu precisava ganhar algum dinheiro. E quando você trabalhava, hoje melhorou muito, naquele tempo em cinema você era ladrão, vagabundo, enfim, você tinha toda... era tudo, você tinha tudo mais ou menos contra, era absolutamente desprezível você fazer filmes, né? Então foi muito engraçado, porque eu, tendo trabalhado em filmes entre 69 e 1983, com alguma parada, evidente, nunca ninguém me reconheceu algum mérito, assim. De repente eu escrevo 3, 4 artigos vagabundo que a gente tira na meia hora, né? Na coisa, você vira uma referência, né? É muito estranho isso. E eu sempre vi a crítica, assim, não sei, como uma continuação do que eram minhas conversas com amigos, né? A gente, como vocês, a gente tem um meio, a gente vai ver filmes, a gente lê livros, a gente faz alguns estudos e a gente acaba... Putz, eu falei que eu era velho. Eu me lembrei que está aqui a Carolina. Eu sou colega do pai dela. Aí vocês veem como é que a coisa é feia. Muito bem. Só um parênteses. Vamos nós. Então, para mim, a crítica foi sempre uma maneira de conversar com os amigos. Ela, de algum modo, ela sempre foi um pouco mais formalista, assim, nesse sentido, e que eram muitas conversas em torno de questões de como conduzir um filme, de como criar significados. Era muito mais isso do que exatamente um tema, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Isso não interessava muito, né? Quer dizer, interessa, claro, a Segunda Guerra Mundial interessa, mas não como assunto de discussão da coisa. E também tem um pouco assim, não sei se eu tenho alguma dificuldade, mas vocês vejam, eu comecei como assistente de montagem, depois montador de filmes, né? E era um momento assim que eu ia ao cinema e obsessivamente ficava observando a montagem dos filmes. Claro, você quer aprender um pouco de cada um e tal, né? Aí, bom, passa o tempo, eu não sou mais montar, parei de montar e tal, e as pessoas vinham para mim e diziam: bom, mas você deve ver muito a montagem dos filmes. Eu não vejo nada a montagem. Passou o tempo, eu vi obsessivamente durante 3, 4 anos, hoje em dia a montagem está lá, e a gente não sabe muito o que acreditar a montagem, o que não acreditar.
Para mim, você dar um prêmio de montagem é a coisa mais complicada que tem. São as montagens mais difíceis que eu fiz, foram as menos reconhecidas, porque achavam que era barbada fazer aquilo, né? Porque é plano longo e tal. Plano longo, às vezes, era difícil para burro de montar. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui o que a gente acaba recebendo é o bloco, né? É o bloco final. Às vezes, você acaba formulando indagações sobre o roteiro. Não digo sobre a história, né? Mas sobre o roteiro. Acho que, por exemplo, mas no roteiro, sempre em relação com a mise-en-scène. Quer dizer, num filme que eu admiro muitíssimo, que eu acho belíssimo, que é o Arábia, eu não consigo muito sintonizar a história do menino que acha o diário com a outra história, com a história central do filme. Não, inclusive, me parece que se você tirasse ela de lá, também não mudava muito. Mas isso tanto pode ser uma questão da direção, de opções de direção, como do roteiro não ter concatenado aquilo, né? Eu penso, por outro lado, enfim, eu estou divagando um pouco aqui, né? Que hoje existe justamente porque o Arábia está chegando a 6 mil espectadores, é um filme muito bonito, né? Então, que a gente tem aqui no Brasil essa questão de você ter filmes que... E é fantástico que encontrem às vezes 3, 4, 5 milhões de espectadores. Podem ser muito ruins, mas podem ser bons, né? Eu acho que é um mérito você conseguir tocar, né, esse número de espectadores que hoje, por exemplo, eu não saberia, porque eu trabalhava num outro tipo de cinema, num outro tipo de público, né? Mas outro dia eu vi aquele filme Fala Sério, Mãe. Pô, aquilo é um achado, né? Acho que aquilo é um achado. Você saía do cinema, garotada, 15, 16, 17 anos, todo ligado, todo mundo identificado com aquilo que estava lá na tela. E são filmes em que o roteiro, evidentemente, tem um peso muito grande, né? Então, eu penso que o cinema tem tantas variações, né? Eu estava lendo o que é um roteiro, né? Isso que o Marçal falou é certíssimo. Um roteiro é uma coisa que se desfaz. Ela não faz sentido depois do filme, a menos que você vá estudar o filme, vai verificar o que o diretor cortou, o que ele acrescentou, eventualmente, e tal, né? Mas é uma peça de trabalho, né? Uma peça de trabalho como um croquis de locação, enfim, não tem muito o que a gente fazer com aquilo depois que está pronto. Mas, enfim, eu estava lendo outro dia na biografia do Howard Hawks um aspecto que eu achei muito interessante. Quer dizer, quando a gente pega nos diretores, você sempre tem aspectos interessantes, ou de improviso, ou de outro tipo. Mas que era o de... ele sempre atrasava os filmes, né? E ele sempre atrasava na primeira semana, no início. Por quê? Porque ele praticamente reescrevia todo aquele momento do roteiro para adaptar o roteiro ao ator, né? Então, você tinha... Claro, se você tem o Humphrey Bogart, o filme é um. Se você tem o Cary Grant, o filme é outro, né? Que são coisas que eu não sei se a gente tem essa possibilidade aqui no Brasil, né? De pensar tanto isso, né? Isso que também o Marçal falou, que no fim sobem os débitos, não os créditos, né? É verdadeiro, quer dizer... No nosso tempo, a gente pensava muito o filme em função do orçamento. O que você vai ter? Quantas semanas a gente tem para filmar? 3 semanas. Bom, então o filme tem que ser assim, né? Era mais ou menos assim que a gente pensava, mas era um outro modo de produção, muito diferente do de hoje, que você sai correndo atrás do dinheiro, etc. e tal, né? E aí você pode levantar aquilo ou não levantar, enfim, não sei como se passa mais. Hoje eu estou completamente afastado da produção de filmes, né? Enfim, o que eu quis dizer com essa última história do Hawks é que, justamente, primeiro, eu acho que a intervenção do diretor no roteiro é decisiva, para o bem ou para o mal. Eu tive roteiro... Olha, o primeiro roteiro que eu escrevi é um bom roteiro. Foi destruído. O cara destruiu. Com a melhor das intenções, fazendo tudo igualzinho. Acabou com aquilo. Sabe, escolheu o ator errado, a atriz errada, picotou todo um filme que era concebido para ser uma continuidade, as cenas serem mais contínuas e tal. Não fez por mal, evidentemente, mas isso aconteceu. Então, aí às vezes você faz uma coisa meio mediana e a pessoa
traduz em uma coisa muito boa também. Então, isso pode acontecer, não é? Enfim, ser roteirista não é um bom negócio. Ser roteirista não é um bom negócio, porque isso daí o Carlão dizia, que o Persson dizia para ele, que ele queria ser roteirista. Se você quiser ver o que você pensa na tela, você vira diretor. Entendeu? De fato, acho que é meio verdadeiro. E o que a gente vê, o que eu acho, para voltar à questão que o Zé Geraldo propôs no início, o que a gente vê é um conjunto, é um bloco. Você tem pouco tempo, você vê o filme normalmente uma vez antes de escrever, né? Você está sujeito a erros, você está sujeito a superficialidade, sim, né? Essa superficialidade, eventualmente, não é má, mas já me aconteceu, claro, de dizer, putz, eu vi esse filme há 10 anos, como é que eu gostei desse troço, entendeu? Ou vice-versa, né? Como é que eu não gostei, né? Como é que eu não soube apreciar aquilo, né? Então, a gente também é sujeito muito a essas coisas, não tem outra saída a não ser trabalhar com as ideias que você tem naquele momento, enfim. Acho que é isso, né? Valeu. Só comentando aqui, lembrei agora por causa dessa história do Hawks, para quem se interessa nessa questão de eventuais atritos entre escritores e a produção de filmes, né? Tem um livro que eu acho muito interessante, que é um livro de história do cinema, na verdade, de bastidores do cinema, que é um livro chamado... como é que chama? A Cidade das Redes. A Cidade das Redes. Otto Friedrich é o nome do autor. É um livro que saiu pela Companhia das Letras uns 20 anos atrás, nem sei se existe no catálogo ainda, mas que narra, na verdade, a atração que Hollywood exerceu sobre artistas de várias áreas no período entre guerras, né, especialmente depois da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, essa coisa de um monte de gente ter ido para Hollywood trabalhar e tal, inclusive muitos escritores americanos e estrangeiros, né, músicos e artistas plásticos e tal. E aí tem uma parte muito especial que é sobre justamente os escritores que foram trabalhar em Hollywood, né? Então, o Fitzgerald, o Faulkner, vários, até o Brecht, né? O Chandler, né? O Raymond Chandler e tal, vários. E aí as histórias são muito interessantes porque elas revelam muitas vezes essa dificuldade, às vezes a dificuldade de um escritor entender a natureza do cinema e o que é passar então da ficção escrita para a linguagem cinematográfica, né? E outros que pelo contrário se adaptaram muito bem e se deram muito bem como roteiristas de cinema, souberam. E tem o caso também dos que eram roteiristas e, como o Inácio falou, né, que o Persson deu esse conselho para o Carlão Reichenbach, de que se você quer ver o filme do jeito que você quer, torne-se diretor, né? É um pouco o que aconteceu com alguns cineastas importantes, né? O John Huston, o Billy Wilder, tal, que eram roteiristas e se tornaram diretores também para conseguir expressar mais o seu mundo, o seu universo. Bom, não sei se a gente agora conversa entre a gente aqui, se alguém quer perguntar uns para os outros, ou se a gente já passa a bola para a plateia. Está certinho, no tempo passa a bola. Bom, a sugestão do Marçal é que a gente passe, mas não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou acréscimo ao que foi dito. Então, a gente passa para a plateia. Por favor, eu não tenho muito como controlar aqui, acho que... A não ser que não tenha pergunta. Não, tem sim. Boa tarde, meu nome é Luiz César Batata. Boa tarde. Eu sou jornalista e me identifico muito com você, Marçal. Quero agradecer a todos vocês. Lembrando, José Geraldo, você falando do conflito entre roteiristas, me lembrei do Le Mépris, do Godard, que é muito interessante, que o Michel Piccoli faz um roteirista e tem um conflito com o diretor, o Jacques Palanciel, o produtor, e o fotógrafo, o continuista acaba com a garota, que no caso é a Brigitte Bardot, que vale a pena. Mas esse conflito entre roteirista e diretor é o que mais interessa e que eu achei o mais interessante, porque muitas vezes surgem críticas de que o roteiro é tão detalhado que o sujeito quer que o diretor seja um robô.
Então, eu vou encher o roteiro de detalhes de figurino, de iluminação, de cenários, e que a crítica que, às vezes, escuto você está pensando que o teu diretor vai ser um robô? E gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, sobre a densidade do detalhamento do roteiro. Por favor, os roteiristas com a palavra. Bom, eu vou falar particularmente, vou falar pela minha experiência, só posso falar por ela. É debaixo dela ou de cima dela que eu falo. Eu, quando vou escrever roteiro, eu me atenho ao essencial do roteiro. A não ser que um movimento de câmera, por exemplo, tenha a ver com a narração do roteiro, eu ponho no roteiro. Caso contrário, são descrições, são diálogos, e meramente ali, muito sutilmente, alguma intenção, irônico, não sei o quê. O resto é o diretor que vai conceber. Eu não gosto de pegar roteiros que estão dirigidos já. Estão indicando tudo. Eu respeito quem faz isso, porque, como eu disse, é a minha experiência, é como eu vejo. Tem gente que vê diferente. A Carol, por exemplo, já disse aqui que ela gosta de indicar o ator. Não indico. Não? Não, eu imagino. Ah. É super pessoal, não Mas põe você no põe no papel roteiro? de Ah, jeito bom. nenhum, mas de jeito nenhum. Porque eu já vi roteiro onde o cara... Quer dizer, é o sonho dele. Eu quero o Orson Welles. Beleza. Vamos para a mesa branca. Certo? E às vezes não é nem um ator que eu imagino. Eu posso Pois nem é, imaginar. mas eu acho assim, tudo que vai engessar o trabalho posterior ao roteiro deve ser evitado. Se você tem muita vontade de dizer que a câmera faz piruetas, dirija. Vá dirigir, queime uma etapa. Vá dirigir, vá aprender na prática que o diretor muitas vezes faz coisas por dificuldade de produção, por impossibilidade de realizar. Eu estou lidando com um roteiro agora que tem uma grande queimada. Mas não é uma queimada pequena, não. É um puta de um incêndio numa mata que é um negócio poderoso. Muito bem. Estamos sentados num filme de baixíssimo orçamento, sabe? Não tem nada. E o incêndio é personagem. Ele narra. Vai ser encrenca. Eu já avisei o diretor. Falei, minha sugestão. Como os efeitos especiais são caros também, tem mais isso. Como diz um amigo meu, 2 minutos de chuva custa 20 paus. Como efeito especial custa caro no Brasil, e, em geral, tende ao nego não ficar feliz como se fosse o Spielberg, eu recomendo para esse diretor o seguinte: agosto, na região onde você vai filmar, que é o Brasil Central, o Brasil se incendeia, é queimada atrás de queimada. Vá para lá com a equipe, filme a porra da queimada. É essa queimada que você vai usar no seu livro, no seu filme. Se você quiser queimar algo, vai aparecer, não um crítico, um ambientalista dizendo, está destruindo para fazer cinema brasileiro. Ó. E o cinema brasileiro paga a conta de tudo. Então, e efeito especial eu acho temerário. Então, você veja, a gente é obrigado, às vezes, a lidar com coisas, e eu já sei dessas dificuldades. Eu não crio problema para o diretor. Hoje eu trabalho com roteiro num esquema industrial, estou na televisão. Escreveu agora, filma à tarde, à noite exibe. Pode acontecer isso. Então, não tem muito espaço para brincadeiras, para ficar... O que é que nós temos que fazer? Simplificar a vida de todo mundo. A narrativa do roteiro deve se ater a isso, gente. O mal que causa no Brasil, por exemplo, a edição de alguns roteiros. Os roteiros, sobretudo os roteiros do Tarantino, por exemplo. Os roteiros do Tarantino, como é que acontece ali? Ele tinha um roteiro, ele trabalhou naquele roteiro, existe o roteiro, inclusive. Dá para ter acesso ao roteiro. Mas a publicação para a editora, vamos transformar isso num negócio mais bonito. Então a narrativa é cheia de bossa. Parece literatura. Roteiro não é aquilo, gente. Roteiro é descrição das intenções. Faça bons diálogos, e já vai ser no cinema brasileiro vai ser um grande avanço. Porque os diálogos aqui sempre eu fico muito nervoso. Sabe? Eu lembro sempre a história do Trombadinha, lá, né? Bate a carteira do cara, sai correndo, o cara grita, peguem-no. Como assim, cara? É um negócio assim, assim, não, esse cara não anda. Roteirista tem que andar na rua, Nelson Rodrigues, sempre, né? O maior dialoguista da história da literatura brasileira, longe de todo mundo, Nelson Rodrigues. O Nelson dizia, o escritor brasileiro toma muito pouco cafezinho. Tem que ir no bar ouvir o cara falar, bicho, é esse o ponto. Então, roteiro está preso nesse, se resolver tudo isso, toda a questão de direção que não seja obrigatória, aquela que você fala assim, sem isso o roteiro não anda. Você propõe ao diretor, não é você determina. Você sugere ao diretor que aquilo possa ser feito. A gente diz, olha, eu tinha uma cena outro dia que nós fizemos que era assim, o casal transando. Então a gente queria surpreender o público, era assim, o casal transando, a câmera super fechada no casal, e a câmera vai se afastando.
Você vê uma paisagem linda, eles estão transando no Caribe. Quando se afasta um pouco mais, você vê que aquela paisagem linda, roubada dos irmãos Coen, ela é um retrato colado na parede de uma cela. O cara está transando com uma presa numa visita íntima. Então, essa subversão eu adoro. Agora, não passa disso. O dia que eu pensar diferente, eu vou dirigir. Né, exatamente. É uma deselegância enorme. Né? Jamais faria isso Não, eu perguntei, eu entendi errado. Não, jamais. E me irrita muito. Né? Porque justamente o roteiro é a reflexão. Né? Na construção do filme, o nosso papel principal é o que essa história quer dizer. Né? E se um vestido vermelho for importante para o que essa história quer dizer, né? O vestido vermelho vai estar lá, mas fora isso, e acho que isso é o bonito do que a gente faz, né? Quando você vê um trabalho maduro de um roteirista, um trabalho consciente, é quando ele dá uma base de reflexão, né? Para justamente o cinema, para mim é isso, né? Não é sair dali, que pizza a gente vai comer. É você não conseguir falar de outro assunto. É onde aquilo te toca de alguma maneira. É esse o cinema que faz sentido para mim. De novo, cada um fala da sua experiência. Eu tive, né, ao longo desses anos, trabalhando com muitas histórias reais, né? Então, assim, também a vida de qualquer pessoa dá muitos filmes, né? Não é que não. Todo mundo tem um grande amor, todo mundo tem uma decepção, todo mundo tem um defeito, todo mundo tem uma frustração. Quando você olha para a vida de uma pessoa, ou para uma história, ou para um livro, e escolhe que história você quer contar, você está escolhendo o que você quer dizer com aquilo. Né? E não acho que cabe ao roteirista, de maneira nenhuma, né? Zoom in, zoom out. Assim, quando começa a ver movimento, cara, ficou louca. Assim, se você quer conduzir um olhar, é diferente. Aí, assim, eu acho que tem que ser bem escrito, sim, né? Porque eu acho que o roteiro... E eu discordo, mas assim, ele é também tudo bem, ele não vai ser lido depois, ele não é uma obra em si, mas ele é um instrumento de sedução. Né? É quando aquilo emociona um ator que você vai conseguir um bom ator que se identifique, que se expresse, que consiga contar e dizer aquilo que você quer dizer. É ele também que vai trazer um patrocínio, vai trazer um distribuidor. Então, às vezes, eu acho também que um desleixo com o texto é feio, assim, não, também me incomoda. Né? E achar essa dosagem, achar esse equilíbrio entre um texto que, sim, é sedutor, é elegante, que conta uma história com um propósito, né, que quer dizer algo, é o trabalho do roteirista, é essa reflexão. A forma que vai dar, de novo, eu acho que vem a partir das parcerias. Né? E aí, retomando o que você colocou sobre Truffaut e tal, e se reclamam, o diretor reclama se fala só do roteirista, o roteirista reclama que não fala. Eu acho que são esses encontros que funcionam ou não. Né? E quando você fala de um filme, você fala de tudo isso. Acho que essa disputa é muito pobre, é muito mesquinha. É o que faz menor o nosso cinema no Brasil ainda, porque essas relações não são maduras. Né? Enquanto estiver se discutindo que nome está aparecendo, porque não faz sentido. Né? Quando aquela história mexe com as pessoas e diz alguma coisa, é que fica, que também deixa de ser efêmero e deixa né? Porque que a gente está dizendo tudo aquilo. Então, eu acho essa disputa muito pobre e empobrecedora. Né? E eu acho que quando o crítico também conseguir olhar que só quando as parcerias, inclusive com os produtores, que também são aqui, foram execrados aqui, mas eu também visto um chapéu de produtora, porque... E aí eu também discordo de novo. O produtor foi execrado. Porque o que acontece? O artista sem limite, ele é um diletante, ele não chega em lugar nenhum. Você tem um teto da Capela Sistina para pintar, é o teto da Capela Sistina. Não adianta querer um puxadinho ali do lado, porque eu sou um gênio e eu preciso, entendeu, de mais espaço. Né? E aí eu vou usar uma outra história que não é minha, mas, enfim, com 12 anos de casamento, a gente acaba, né, vivendo muita coisa junto, que eu acho o melhor exemplo disso. No filme Vips, dirigido pelo Tonico Mello, escrito pelo Braulio, o Tonico queria, porque queria, numa das passagens do cara, eles pintavam um avião como se fosse um caça,
da CIA, e aí explodia um helicóptero, e assim, e aí era focos com a O2, falando, desculpa, assim, tem 3 vezes o orçamento, precisa fazer essas cenas, vocês estão loucos, isso aqui não vai acontecer. Eu digo, não existe o filme sem essa cena, porque é um gênio, o cara é um golpista, e ele engana a CIA. E aí o Braulio resolveu, no roteiro, que eu acho a melhor cena do filme, não só por causa da solução do Braulio, mas principalmente também por uma questão de direção e principalmente do talento do Wagner Moura, que ele conta tudo isso, o efeito é o mesmo, com uma caixinha uma caneta, uma caixinha de cigarro e um isqueiro. E tudo isso acontece na mesa do delegado e ele contando como aquilo foi feito. O efeito para a história que se queria contar é ainda melhor, porque esse cara é muito sedutor, você valoriza o personagem. Então, assim, você economizou $10 milhões para construir melhor um personagem, né? Então, às vezes, a limitação de produção, ela também te coloca desafios que te levam, como artista, para um lugar muito mais interessante. Um artista sem desafio, sem ter que pagar contas, sem ter que... ele não faz nada, né? Quantos herdeiros milionários são, né, sem limitações, são artistas brilhantes, com uma obra que é reconhecida e que transformou a vida de muitas pessoas. Né? Se você for estudar biografias, que é outra coisa que me encanta, assim, vocês são todos uns atormentados. Né? Eu li um livro outro dia, é um texto paupérrimo, assim, um texto ruim, mas um livro muito interessante, é Meu Marido Dostoiévski. É a mulher do Dostoiévski contando a história dele. Assim. É interessantíssimo, assim, um texto óbvio, ruim, vocês vão me xingar a beça se vocês forem ler. Mas você vê, assim, o cara tinha que... O personagem é bom, hein? O cara alugava o casaco no inverno da Rússia, porque tinha que entregar... Então, é isso, assim, eu acho esse discurso também... não tem dinheiro, fica ruim porque não tem dinheiro, eu não acho que é verdade. Assim. Eu acho que é uma desculpa que a gente, às vezes os 2 camelos não fazem tanta diferença assim, a gente com... O problema é que faz, moçada. Mas o problema não é que faz. Não é sempre. A sintonia do cinema de hoje, onde o efeito especial, sobretudo o cinema blockbuster, que é efetivamente o que está levando as pessoas ao cinema, queira ou não, a gente briga, o cinema brasileiro é cinema de arte sempre, mesmo quando é comedinha vagabunda, é cinema de arte. Cada vez que um filme brasileiro chega na tela é um pequeno milagre. Isso a gente precisa ter em mente. Não adianta fingir que não é assim. E eu penso assim, eu já vim de um meio, eu venho de um meio onde é livre, o escritor é livre. O escritor é absolutamente livre, é o único local onde de fato eu crio com liberdade. Eu escrevo assim, fulano acordou e resolveu tomar café da manhã em Paris. Vá filmar isso. Isso é um diabo, isso aqui dá uma locação em São Paulo, o aeroporto, o Paris cenografado. Então eu digo o seguinte, estamos lidando com um negócio que é real, você tem que olhar. Por isso que eu digo, eu sou sensível aos problemas do diretor. Agora, o que tem de diretor covarde, aí eu vou te contar, viu? Eu posso fazer essa crítica. O Babenco falava, cobardes. Porque você tem que sonhar alto, tem que sonhar grande, gente. Se no momento do sonho, que é o nascimento do roteiro, você não se permitir sonhar um pouco, não adianta ir ver o filme de baixo orçamento e querer esperar a explosão, fuga de manada de leões. Isso não existe. Isso é besteira. Inácio, quero fazer um adendo aqui. Eu também amei de paixão Arábia, o filme Arábia. Quem não viu, recomendo que veja esse filme. É o novo cinema brasileiro. E aí eu não invejo nem um pouco o papel do crítico, porque eu fiquei pensando, por que esse prólogo? Com os meus irmãos, que eu não sei o quê. É uns 10 ou 15 minutos de filme. Eu fiquei pensando, mas que filme é esse? Aí começa o filme, quando ele encontra o caderno do personagem e começa a contar a história do personagem, que é linda, é brasileira, é real. E outra, dá para ver que muito ali não estava roteirizado. Dá para ver que as pessoas são pessoas reais, isso é visível. Eu posso estar enganado, o diretor chegar aqui e falar cada vírgula ali estava. Isso pode acontecer. Mas a maneira como eu vejo o cinema, eu olho aquilo e digo, olha que trabalho maravilhoso, porque ele traz o elemento local ali para dentro do filme, torna o filme de uma sinceridade. Eu falei assim, ele é docemente imperfeito, esse filme. Porque realmente, aqueles 15 minutos iniciais, só se o diretor vier aqui explicar, falar, cara, o menino é meu primo, eu tinha que pôr, ele vai morrer. Aí você está sujeito, vai morrer em setembro, vamos filmar com ele e tal. Bom,
A Carolina falou do inverno na Rússia e o Inácio me lembrou aqui que está um pouco frio demais, se der para baixar um pouco a intensidade do ar-condicionado, a gente agradece. Então, eu não sei quem é que controla isso e onde. Bom, antes de passar a palavra para mais alguém da plateia, né? A Andréa queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante. Isso eu acho importante, porque a gente às vezes fica numa coisa meio hermética, né? O crítico do alto do castelo, rogando pragas, né? E se achando a pessoa, né? O Vate, assim, né? Moisés com cajado, liderando o povo. Mas um dos fatores mais interessantes da crítica nos últimos tempos é um processo de reformulação, de oxigenação sobre filmes populares, né? Da gente poder enxergá-los como tal. E existe um papel do roteiro em tudo isso que também pode ser muito anárquico, né? E está ali escondidinho. Vou dar uma história também verídica. Conversando com o Antônio Calmon, imagino que todos aqui tenham visto O Menino do Rio, né? Que foi um dos arrasa-quarteirões, né? Dos anos 80. A princípio, a gente olha aquilo e pensa, bom, é o amor de um surfista dourado, bonitão, por uma menina, e isso vai ter repercussões ali ao longo do filme. Só que fato é que essa suposta história de amor hétera, né, fácil, engolível, digerível, surgiu de uma dor do Calmon ao perder um namorado, né, de uma forma brutal, extremamente depressivo, deprimido, ou seja, todo o oposto do que aparece no filme colorido, brilhante, né, fulgurante, com gente jovem, feliz. Desse cara que estava no fundo do poço, né, de ter perdido alguém muito próximo, né, e um homem também, surge um roteiro. Ele faz, eu quero fazer um roteiro, entregar na sala de estar da família da classe média brasileira uma história de amor entre dois caras. Mas eu não sei como colocar isso, eu não posso, no momento, colocar isso de um modo explícito, porque ninguém vai querer, ninguém vai produzir, o Bruno Barreto não vai né, patrocinar. Então, o Barretão não vai fazer, o Barretão pai, o Luiz Carlos. Então, o que ele fez? Ele coloca ali, se vocês, a partir de agora, reverem esse filme sob essa nova perspectiva, vão me fazer muito feliz, porque, de fato, essa que é a energia que corre ali no filme, né? Ele coloca os dois surfistas. O momento em que o surfista sai para o mar, né, e não volta, uma coisa até meio Dorival Caymmi, né? O cara vai para o mar e não volta. Né? Quando a dor do protagonista ao não vê-lo foi a dor do Calmon ao não ver mais o próprio amor. Né? Então, o roteiro tem dessas. Né? Ele vai desaguar no filme, o roteiro do Calmon, também diretor do filme, e são mundos ocultos. Né? Essa beleza toda que a gente também pode enxergar em obras, né, internacionais e de diretores, né, supostamente respeitados, né, essas figuras patriarcadas, né, patriarcais, na verdade, a gente também pode ver em filmes popularíssimos, né, e que são parte da nossa cinematografia. Eu acho que o potencial do roteiro, né, de fato, quando existe uma verdade, desculpem aqui a coisa de conselheiro Acácio, né, essa verdade, o que será essa tal verdade, mas quando você percebe efetivamente uma vontade de comunicar, e não uma vontade onanista de falar consigo mesmo, eu acho que aí sim o filme cresce, o filme explode. Né? Esse é o papel, deveria ao menos ser o papel da arte. Bom, tem mais alguém inscrito para falar? Aqui. Lauro. Não, na verdade, é só para dar mais matéria para vocês falarem. Essa é uma associação que reúne fundamentalmente diretores de fotografia, diretores de arte, montadores e técnicos de som. Embora vocês já tenham passado meio de raspão nesses assuntos, eu não consegui perceber, e aí pode ser distração minha, que eu estava aqui também cuidando da próxima mesa, referências à visualidade dos filmes. Em que medida a visualidade dos filmes joga um papel na escrita do dramaturgo e que medida a visualidade é percebida pela crítica e refletida sobre ela, sobre a crítica. Quer dizer, as intervenções de todos vocês
me deram a impressão de estarem muito focadas na construção do roteiro e, digamos, na leitura do roteiro. E eu acho que essa plateia talvez tivesse interesse em ouvir a maneira com que vocês lidam com o que a gente chamaria o visual do filme em todo o seu potencial expressivo e criativo. Seria essa a provocação. Tudo que acontece entre uma ponta e outra da mesa. Como é que é, Carolina? Tudo que acontece entre uma ponta e outra da mesa. Exatamente. Eu gostaria que alguém vocês falassem sobre isso. Lauro. E tem o Zé Geraldo. Não, posso... Fala, fala. Não posso responder só com outra provocação? Claro. Que uma vez eu li num livro sobre diretores de fotografia uma opinião do Arthur Miller, o fotógrafo, né, não o dramaturgo, ele dizendo, olha, quando eu saio do filme e dizem, nossa, como é boa a sua fotografia, ele diz, putz, alguma coisa deu errado. Porque a concepção dele é que se a fotografia é visível é que o filme é ruim, né? Quando alguém se fixa muito na ideia fotográfica, o filme é ruim. Claro que ele está falando de uma Hollywood anos 40, 50, hoje você tem algumas diferenças. Mas eu acho que isso ainda talvez seja verdadeiro. Quer dizer, você não perceber a visualidade, às vezes, numa tocada crítica, quer dizer, quando você tem que escrever para um jornal, né? Você não perceber exatamente como se passam, certas coisas são construídas, é sinal de uma virtude do filme, é sinal de um encontro entre os vários elementos, né? Porque, bom, você sabe melhor do que eu, que você pode ter o roteiro que quiser. Se o seu ator for errado, não tem remédio, né? Se você escolher um fotógrafo, isso é a coisa mais banal, o fotógrafo pode ser muito bom, mas que não se dá com você, boas festas, né? E isso vai no filme inteiro, né? Isso atravessa o filme inteiro. Então, eu penso, eu não sei, eu sou, assim, geracionalmente, eu sou de um momento em que o que a gente mais se preocupava era o que dá significado a isso, né? O que está dando significado a esse conjunto todo, né? Então, era uma maneira de raciocinar, né? Enfim, a partir do filme, mas sem se deter muito sobre as coisas. Eu, por exemplo, não me peça para falar o que é uma fotografia boa ou ruim, eu não sei. Entendeu? Eu sei muito pouco de fotografia para me meter a falar disso. De algumas coisas, outras eu até posso falar, mas fotografia não. A fotografia tem coisas que são muito técnicas, né? Me lembro de alguém uma vez me falando, não, fulano não ganhou o Oscar porque naquela parede tinha 3 sombras. E daí? Bom, depois você me explica por que não pode ter 3 sombras. Enfim, entendeu? Então, você tem detalhes que, às vezes, o olho do fotógrafo percebe muito melhor do que os outros olhos. Eu até percebi um pouco na moviola, por exemplo, quando você tinha um pulo de luz. Você percebe um pulo de luz na moviola porque você passa e volta, você nota. Eu vendo um filme assim, eu acho que não consigo muito perceber, a menos que seja muito óbvio também. Às vezes, você não sei se atribui a cópia, né? Às vezes é a cópia que é responsável, e não a fotografia propriamente. Então, tem uma série de coisas que, na visão, né? na visão geral, eu acabei de comprar uma série de faroeste para um dos filmes mais fascinantes que eu já vi, que é o The Shooting, do Monty Hellman, né? E poderia te falar melhor depois de ver esse filme, porque é um filme onde não acontece nada, que é pura imagem, né? Que são esses filmes que são bonitos, como o Rua Sanson, né? O que acontece lá? Entendeu? Em geral, um marido trai a mulher com uma outra e fica vai para cá, vai para lá e tal. Mas como é que aquilo te pega daquele jeito, né? Eu acho que tem, não sei, tem mistérios assim que eu não consigo muito bem entender, não sei, não. Desculpa, é que é a confissão de um fracasso, né? Mas que tem uma coisa que eu queria dizer, o básico da minha formação crítica vem quando eu comecei, eu me meti em cinema meio por acaso, fui ser assistente de direção do Oswaldo Candês. E o Candês estava fazendo uma adaptação do Hamlet, né? E o Candês, aquele cara absolutamente popular, que alguns de vocês conheceram,
E é um moleque metido, né? Eu falei, e ele tinha feito uma adaptação de uma cena do Hamlet, né? E eu falei, mas o Candeias, por que você fez assim? Você poderia ter feito assado, né? E aí ele virou para mim e falou, Inácio, falar é fácil. Eu acho que é um pouco esse um princípio crítico que a gente deve fazer. Falar é fácil, né? Você deve procurar um falar difícil sobre as coisas, né? E esse falar, eu acho que passa pela percepção das imagens, das relações, dos atores, até mesmo da montagem que a gente tem, e que é tão da música, às vezes, né? Às vezes a música, um som fazem tudo, né? Fazem um filme ser o que ele é ou não ser, né? Enfim, desculpa, né? O Lauro, só chuta um pouco aqui. Me permita. Daí você vê a dificuldade do roteirista, porque, evidentemente, todo roteirista enxerga. Ele vê o que ele está escrevendo. Ele imagina. E, provavelmente, não tem nada a ver com o que o diretor vai imaginar, que é quem interessa antes do fotógrafo. Antes do fotógrafo, a não ser que o fotógrafo vá dirigir. Caso contrário, o diretor imagina aquilo imageticamente, me permitam isso. Né? Aí é o seguinte, nós roteiristas, pelo menos para mim, eu vim da literatura. Eu escrevo um negócio que eu estou vendo. Eu estou vendo o personagem. Pode parecer maluco, eu sempre digo, não há solidão mais povoada que a solidão de um escritor. Porque ele está cercado de personagens, um escritor está vendo necessariamente, ainda que ele não descreva tudo o que ele está vendo, não interessa, ele tem lá o que interessa a ele contar. Muito bem, eu estou fazendo algo que não vai se materializar, a não ser na cabeça de cada leitor. E, evidentemente, vai ser diferente. Eu vejo um personagem de uma forma, e por mais que eu descreva as características físicas desse personagem, certamente, não tendo uma foto, certamente o meu leitor, cada leitor vai pensar diferente. Imagine um diretor. Tem um momento que esse diretor vai ter que chamar alguém de carne e osso. Provavelmente não bate com o que eu pensei lá no roteiro. Ele escolheu o ator porque esse ator está bombando, sei lá. Por exemplo, para dar um exemplo. Não, ele queria ele queria o Irandir, mas o Irandir não tem agenda. Ele chama o outro cara vai. Você poderia ter pensado num cara como o Irandir, mas aí você vê que... Então, a visualidade para o roteirista é uma hipótese. Não é, a não ser que ele vá dirigir, ainda assim ele vai enfrentar problemas de materializar isso, porque no livro é lindo, eu ponho o que eu quiser, 50 camelos. Na hora de fazer, 50 camelos não dá. Então, isso para mim é uma medida da visualidade. Não adianta eu enxergar e eu ponho assim um plano, sei lá, vista aérea numa praia deslumbrante, para não ir muito longe. É que nem sexo em cinema, né? No roteiro a gente põe assim, transam intensamente. Pode levar, se for na mão do Gaspar Noé, pode levar 40 minutos uma transa dessa. Sabe? Se for na mão de um cara mais pudoroso, puritano, é aquela cena que ele vai logo para a lareira e deixa a lareira queimando, beleza, né? É assim que funciona. Então, visualidade, pelo menos assim, de novo, minha visão. A visualidade para o roteirista, ela é uma hipótese. Veja você uma curiosidade. Ao fazer séries, a gente se depara com um índice de felicidade novo, que não tinha para nós. Como são os mesmos atores que vão fazer, a gente já sabe que o cara é aquele cara lá. Que ele entrega. Ele sabe se ele dá ou não dá. Isso aqui não põe não, que ele não consegue falar. Ele tem a língua presa. Olha, acontece, amigo. Já dublamos cada coisa. Aí, outra, eu me lembro de uma coisa maravilhosa, nós tínhamos uma cena que uma cena de ação, o cara corria, o chefe da polícia corria atrás do bandido por vielas, linda cena. Acho que até a câmera estava descrita. Na hora de fazer era o Milton Gonçalves. O Milton não corre, bicho. Não pode mais correr, bicho. E o Milton, na hora, inteligentemente, o diretor fez o seguinte: o bandido sai correndo, o Milton saca uma arma e dá um tiro na perna dele. E se aproxima dele, ofegante, e diz: veja o que você me obrigou a fazer, cara. Entendeu? Não há roteiro que dê conta disso, amigo. A Carolina vai responder também? A Carolina vai responder também? Carolina. Responder. Depois eu quero falar só uma coisa. Não, é que eu abri falando um pouco disso, né? Não, é justamente por isso. Porque a gente imagina tudo, né? E quando eu falo de imaginar um ator, não é um ator, que características aquele personagem precisa
ter para a gente para contar aquela história, né? Então, se ele é forte, isso faz diferença. Se ele é uma pessoa humilde, se ele consegue correr ou não consegue correr. E é nisso tudo que a gente pensa. Mas, de novo, assim, parece um pouco um discurso poliana, assim, mas eu só acho que, quando a gente imagina junto, a gente começa imaginando sozinho, e eu acho que tem que ir somando, não que tem que ir tirando, né? Você não imagina mais, agora quem imagina sou eu, aí chega o fotógrafo e fala, esse diretor é um imbecil, eu vou pôr a câmera aqui, porque eu que sei como é que vai ficar. Até porque, senão, essa briga vai até o final, aquilo que eu estava falando. O espectador também vai ter a imaginação dele. E se para ele Tropa de Elite é um filme nazista, fascista, e não um filme que quer denunciar, de denúncia, né, da tortura e enfim, a questão no Rio de Janeiro, ninguém vai mudar a cabeça dele, né? E você vai ter as duas coisas, você nunca vai ter uma só, né? Como eu falei do Dois Filhos de Francisco, eu tenho o público que dá risada daquela cena e o público que chora. Eu nunca vou dar conta disso. Mas quando as parcerias criativas funcionam de verdade, né? E aí eu falo muito isso, estou começando uma parceria nova agora com o Maurício Farias, contando a história da Hebe Camargo, um projeto enorme, né? Uma história gigantesca, podia dar, enfim, podia ser qualquer coisa, né? A Camargo ficou 60 anos no ar, teve, assim, é uma loucura, né? Eu estava tendo essa conversa com ele ontem, foi uma conversa muito legal. Vamos para a mesa junto, porque não é assim. E eu fico até mais confortável contando uma história que não sai da minha cabeça. Eu não tenho esse lugar não é a personagem que eu criei, é uma pessoa que eu estudei ao longo de 4 anos, que tem uma parte dessa história que me interessa contar e que eu acho que isso sim é importante. E eu tenho assim, o meu repertório de justificativas para essas escolhas. E vai ser uma delícia dividir essas dúvidas que eu tive sozinha ao longo desse tempo todo com outras pessoas que eu respeito, que eu admiro e que têm um repertório diferente do meu, né? Então, se nesse momento a gente tem, nem sempre tem, né, na TV, nesse caso é um caso especial, vai ser um longa e uma série que para mim era de 20 capítulos, virou de 10, para mim podia ser de 200. E a gente vai ter esse tempo de reflexão junto. Isso é um presente enorme, assim. Claro, não é sempre que a gente escolhe com quem a gente trabalha, né? Todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo também se engana com as pessoas. Às vezes você escolhe errado e chega lá na frente, tem que dar um jeito, enfim. Mas quando essa troca acontece de uma maneira generosa, inteligente, né? Não é nem de ser bonzinho, é de ser inteligente, né? Porque assim, você se cercou de profissionais qualificados, se eles têm uma opinião para dar, e se eles pensam diferente de você, isso vai te levar para um lugar muito mais interessante, né? E eu acho que essa é a graça de fazer o que a gente faz. Então, eu adoro, assim, só não fui no set na pista porque minha filha nasceu 2 meses antes da hora, em 4 minutos, no chão do meu quarto, no primeiro dia de filmagem. Nossa. Todo o plano, o roteiro era para nascer no começo da montagem. Aí até escrevi um texto depois que ela nasceu, porque o título era esse, A Vida Não Tem Roteiro, né? Essa ilusão de controle. Então, assim, as alegrias que eu tive com montadores, né, desde os 2 filhos, assim, coisas que o Vicente falou em leitura, que a gente mudou no roteiro e que mexeu tudo, sabe? Por isso que eu acho que não é questão de ser bonzinho, não, ou de ser legal, ou de querer ser querido, mas é de inteligência mesmo. Acho que a inteligência do artista está nisso. E aí, quando você tem uma equipe, né, de direção, não adianta você botar uma figurinista brigando com o diretor de arte, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, tendo concepções diferentes do filme, porque aquilo vai para a tela, aquilo imprime, né? Eu assim, também, eu comecei com 17 anos, não sou tão menina assim, ser chamada de menina depois dos 40, eu que agradecer, esqueci de agradecer, mas já são 25 anos nessa estrada também, e o que dá certo são processos, assim, é impressionante, assim, o que eu vi dar certo, o que eu vi não dar certo, tinha a ver com o processo. É um processo que vai para a tela, esse brilho, essa coisa de se comunicar, né, de você sair do cinema, falar sério, mãe, né? Alguma coisa ali, né? O Menino do Rio, quando você tem essa energia e todo mundo emocionado de contar aquela história, de estar junto ali e de se ouvir, de somar,
a chance daquilo dar certo é muito maior. Né? Porque é uma obra coletiva. É uma obra coletiva. Enquanto tiver alguém se sentindo centro de gravidade ali, claro, respeitando a hierarquia, respeitando, porque tem que ter uma cabeça, né? E é para o diretor que todo mundo vai fazer as perguntas, e ele tem que ter essas respostas. E isso tem que ser muito claro também, porque quando essa relação não é clara, o set se desmancha, né? Então, essa liderança do diretor ela é muito importante, ela é fundamental, e aí não tem jeito mesmo, se dá errado na conta dele. Né? E aí, quando dá certo, faz sentido que vá para a conta dele também. Mas aí sim, eu acho que a maior qualidade de um diretor é justamente criar esse ambiente de soma, de harmonia, né? Que é muito difícil quando você junta e ali. Tem um detalhe também, porque a gente deve considerar que existem projetos diferentes conforme o diretor. Mesmo dentro da Bel Air, se a gente pensar no Júlio Bressani, ele tinha um tratamento com os atores e com o conceito do que viria a ser o filme diferente dos Ganzerla, que era um cara mais agressivo, digamos, até mesmo no trato dentro do set. Né? Então, até que ponto o diretor embarca nisso, né, e permite esse tipo de troca? A gente, por coincidência, estava falando, antes do debate, sobre atos de violência, né, do qual, inclusive, você fez a fotografia. Essa ponte entre diretor e fotógrafo nesse filme opera de um modo muito explícito, muito forte. Né? O ato de violência tem uma potência visual muito, muito grande. Para a gente ter uma ideia concreta, a própria ambientação do personagem e o início do filme é um passeio pela boca do lixo, são as luzes que piscam e deixam de piscar, e você vai lentamente, sem palavra alguma, entendendo quem é aquele rapaz que vai cometer um crime terrível. Né? Então, nesse caso, houve sim uma troca, faz parte do projeto do diretor ter um contato mais próximo, entender as razões da fotografia. O que me parece, ao longo de outros tipos de abordagem cinematográfica, às vezes o diretor traz para si o potencial todo do filme e meio que cerceia outros tipos de outras características que são íncitas ao filme, seja na montagem, seja na própria fotografia. Né? Então, a gente precisa considerar caso a caso. Né? Eu vejo muito dessa forma. Porque alguns projetos, inegavelmente, são muito fechados. Né? Esses dois que eu citei, um filme do Bressani, você já pressupõe que seja o filme do Bressani. Né? E assim exponencialmente. Então, me parece que uma das maneiras da gente poder refletir sobre essa tensão entre roteiro, fotografia, né, e direção vem muito do que o diretor efetivamente vai querer comunicar ao público. Né? Passa muito por aí. Eu acho que o Lauro vai continuar. Não, eu vou passar o microfone. Não, então, porque eu acho que o que você quis dizer da postura do roteirista, ao escrever, já imaginar a linguagem visual do filme. Né? Não é exatamente o visual do filme, mas como vai se concretizar aquilo em linguagem audiovisual. Né? Eu acho que um pouco o Marçal tocou nisso quando ele falou daquela ideia da cena do sexo, que começa fechado ali. Então, o roteirista já imagina aí uma questão de linguagem, não é de técnica propriamente, não é né, mas de linguagem cinematográfica. Então, a cena começa fechada no casal que está fazendo sexo, abre, tem a paisagem do Caribe e tal, e abre mais, e é uma cela de uma prisão e tal, visita íntima, não sei o quê. Quer dizer, isso é uma maneira de você já conceber de antemão a linguagem do filme. Você já imagina como vai ser traduzido em linguagem cinematográfica a sua ideia ficcional, ali, literária. Né? Digamos, literária é mal empregada, mas ficcional. Né? Então, eu acho que é um pouco isso que você estava pensando. Né? Não, na verdade, é que eu acho que eu acho admirável a descrição dos dois roteiristas presentes. Enfim, digamos, tirando de si, digamos, parte do que eles de fato contribuem para os filmes. E eu acho que qualquer um de nós, quando lê um roteiro, porque o roteiro vai para o diretor, mas também vem para a gente. E a gente lê antes de conversar com o diretor. E, nesse primeiro encontro com o diretor, a gente se agarra muito nas coisas que vocês nos mandam pelas palavras de vocês. Quer dizer, a gente, digamos, começa a formar a imagem de um filme, e os poucos sinais que vocês deixam vazar, vamos dizer assim, são os primeiros pontos de apoio que normalmente a gente tem para a nossa construção, vamos chamar fotográfica, cenográfica, etc. Então,
Eu acho que bom que vocês imaginam, e vocês deviam deixar transparecer mais. Era só isso que eu gostaria de dizer. Ok, vou passar o microfone. Ali atrás tem uma pessoa inscrita, ali na terceira fileira, né? Ué, era ali. Ah, tá. Opa, Tudo bem. boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu gostaria de entender uma polaridade que tem aqui no Brasil, que é o cinema arte acadêmico e o cinema assim, comercial, vamos dizer. Assim, mas não é um cinema heterogêneo, né, como você vê em alguns países de fora. Por que você acha que isso é muito fecundado na cultura cinematográfica brasileira? Você, assim, como roteirista, que tem mais experiência. Essa resposta é difícil, porque também se habituou a chamar essa coisa autoindulgente do cinema brasileiro, né? De que todo filme ruim é filme de arte. Tem isso também, né? Se não vai ninguém no cinema é porque é um filme experimental, de arte, baixo orçamento. O Edir Macedo, ninguém foi, não é arte. Oi? O Edir Macedo, ninguém foi, não é filme de arte. Tudo bem, mas aí também não é outra coisa. Aí é lavagem de dinheiro, a gente não está falando de cinema. Mas é um negócio, né? Está falado, assumo, está tudo certo. Enfim, eu acho uma bobagem. Tem filme bom e filme ruim, né? Eu acho que é mais por aí que a gente tem que trabalhar. E sim, que caldo é esse de reflexão? O que a pessoa quer comunicar, com quem que ela vai falar? E tem entretenimento, sim, é uma indústria, sim. E você precisa de muito dinheiro para fazer um filme, né? Tem uma responsabilidade. Essa coisa muito autocentrada também. Assim, não adianta você querer fazer uma experiência com 6 milhões de reais de recursos públicos, né? Não, assim, tem uma responsabilidade nisso que a gente faz. Eu acho que devia ter. E acho que os mecanismos todos, né, estão se ajustando, estão evoluindo. Acho que a gente está, na verdade, num momento bom. E que não é mais. E o cinema se encolhendo mais do que, né, a gente gostaria. Se encolheu muito. Os números recentes são assustadores, assim, de filmes que deviam ser, né, um filme médio hoje faz 70 mil, está todo mundo feliz. Assim, eu tive uma conversa com um distribuidor outro dia, como se fosse um bom número, é um número pífio, né? É um filme que não existe, um filme daquele na Jabô, fez 20 e poucos mil. A gente estava no júri da Mostra de Cinema de São Paulo. É um filme, uma graça de filme, bacana, uma boa discussão, bem feito, bem realizado, interpretado, né? Enfim, um filme redondo. Devia ser um filme médio, né? Devia ser um filme para 200, 1.500 mil pessoas, que ainda é um número pequeno, mas um filme que tinha uma campanha grande, que teve uma repercussão de crítica maravilhosa, que virou assunto na nossa bolha, né? Que estava em todos os veículos de comunicação, que teve uma mídia espontânea grande, 20 e poucos mil espectadores, que é nada, né? Assim, ainda é um filme com um orçamento pequeno, mas mesmo assim é muito triste esse momento. Na outra ponta, você tem uma produção audiovisual para a TV, né, que começa a surpreender, assim, e também de profissionais mesmo, e de profissionalizar o nosso meio, que teve um empurrão, assim, um buff, né, com a mudança da lei, cota de tela e tudo isso, fundo setorial, foi de repente, assim, muita coisa ruim foi produzida, né? Eu tive em muitos editais, enfim, júris e tudo isso, li muita coisa. A verdade é que tem muita coisa ruim. De 50 roteiros que você lê, assim, tem 3 ali que te interessam, você tem um que te impressiona quando tem, né? Então, a gente também dizer que o problema... tem muitos problemas. Né? Eu acho que a questão que ele coloca, e que é fundamental, Carolina, eu acho que atravessa tudo isso que você fala, mas a gente tem uma questão aqui, que é uma disparidade de renda e educacional brutal. Então, você tem 2 públicos, um que não comunica com o outro, né?
E isso é uma tragédia brasileira, né, do cinema Mas brasileiro. eu acho que não é O só do rebate Brasil, no né? cinema. Porque né? o que está levando gente para o cinema hoje é super-herói. Né? Se for olhar Não, mas não fora só está também. levando os super-heróis e o Edir Macedo. Mas, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. No momento, me parece, nessa história, e sobretudo nisso de filme médio que você está falando, me parece que, hoje em dia, existe um esmagamento dos filmes em favor de um determinado tipo de filme. Quer dizer, entre o super-herói, o que ocupa 2/3 da grade, né, do que você vê lá, mais o Edir Macedo com 1/3, porque já está, enfim, o segundo filme. E aí sobra o resto. O resto vai entrar, hoje em dia, não entra nem 14, 16, 18, 20, 22, entra 14 e 20 em um cinema, entra 16 e 22 em outro. Pô, como é que você quer que depois? Não dá público, mas nem a pau. Né? Quer dizer, e nisso daí, eu penso, não sei se ainda existe, mas a Argentina fez uma regulamentação muito interessante sobre isso, que ia no seguinte sentido: a partir de 50 cópias, um filme começava a pagar progressivamente mais imposto. Entendeu? E a alegação da lei era para que não se pense que só existe um tipo de filme. Entendeu? Tá ótimo, bom, né? tá. Se a gente tivesse isso aqui no Brasil, você já encaminhava, porque não é possível, é um meio popular. Então, sei lá, é claro que mais pessoas vão ver Falar Sério, Mãe, que é um belo filme, estou falando, eu gosto muito desse filme, mas, enfim, um filme para adolescentes e tal, e ninguém vai ver um filme que é imediatamente acessível, não tem problema nenhum para ver, que é o Arábia, por exemplo. Enfim, cito entre 10 outros, que estão na minha cabeça. Né? Enfim, e são filmes que todo mundo fala bem, mas você não tem como assistir, pô. Às vezes vou dar licença, vou esperar isso daqui passar no DVD ou passar no Netflix, sei lá onde, entendeu? Porque não dá. Você trabalha, você tem que resolver um problema aqui, outro ali. Você quer ver o filme? Pô, não dá para ver. Né? Não dá para ver, porque já está. Aí você vai no fim de semana, aí lota a sessão, entendeu? Pô, é um saco. Né? Então, você fica a distribuição cinematográfica hoje é um gargalo assim brutal, sem contar que a maior parte desses filmes que a gente está falando é São Paulo, Rio, e Brasília e olha lá, entendeu? Se chegar a Santos, está muito bom. Né? Quer dizer, desse jeito, não dá, entendeu? E aí você fica com todas as falsas... Nós já tivemos no Brasil todas as falsas questões para... porque o cinema brasileiro não tem fotografia boa, porque o cinema brasileiro não tem roteiro, porque o cinema brasileiro não tem aquilo. Porra, não tem distribuição, como é que vai ter? Não tem, não adianta. Não adianta, pode fazer, pode ser o Orson Welles, ninguém vai ver. Deixa eu só... Bom, Ninguém pessoal, já ia a ver o gente- Orson Welles também. A gente só tem tempo para mais uma pergunta. Vou fazer, que na verdade são duas. Vou fazer. O Marcelo disse ali que já quase não pensa ali, né, de tanto que das limitações e tal. A primeira pergunta seria se vocês já sabem mais ou menos que o roteiro que vocês vão escrever, qual é a média ali do orçamento, né? Se alguém diz, né, o Heitor disse para você no Cheiro do Ralo, olha, eu quero fazer esse filme aqui com 200, 300 mil, né? Que era uma coisa assim que o Zé fez brilhantemente. Mas, e se isso é, né? Porque tem uma outra coisa que, né, o Irivan, produtor aqui, sabe muito bem, que é que o orçamento só vai acontecer depois do roteiro. Né? Então, como é que é isso? Vocês pensam num dinheiro e aí depois o produtor que vai dizer quanto que é que realmente isso custa. E a outra coisa é como esse limitador para vocês, será que talvez não é o caso de realmente pensar, levar essas ideias mais à frente e deixar que o diretor realmente tome alguma decisão criativa em cima dessas coisas? Porque imagino o Dogville, que pode ter sido um roteiro escrito para acontecer de fato, e aí alguém disse, poxa, que tal a gente pintar isso no chão? Né? Outro dia, o Marcelo também disse da coisa da chuva, a gente estava fazendo um filme em Cuiabá, que era um lugar
bem difícil ali, quase não tem uma estrutura de cinema, e tinha uma chuva descrita, e era um negócio que a gente chegou lá, não tem nem como fazer a chuva. E aí a gente teve a ideia lá de fazer isso com projeção. Então, a gente pôs a chuva na janela, que era o projetor, e a sombra, com o som, a gente, né, teve ali uma solução criativa. Então, será que talvez não é o caso de sonhar mais, de fazer um roteiro, e aí deixa que alguém, ou o Irivan, ou alguém vai dizer lá que, olha, não dá? Não existe. De novo, minha experiência, sempre pode acontecer experiências diferentes. Eu não recebo de antemão o roteiro, eu recebo, sei lá, se é um livro, vamos adaptar, por exemplo, o Heitor Dália. O Heitor Dália sentou comigo na primeira vez, o Heitor não me conhecia, falou assim para mim, eu quero adaptar Guerra e Paz, não, Crime e Castigo. E eu, boa sorte, eu não quero adaptar Crime e Castigo no Brasil. Mas aí o Heitor disse, não é bem Crime e Castigo, era um filme chamado Nina, era uma menina no lugar do Raskolnikov, tinha uma série, não, aí eu entrei no projeto. Então a gente não recebe de antemão, a gente tem uma ideia que vai ser difícil, sabe, eu te digo, é uma coisa... Você já sabe, é cinema, bicho. Se você sair com qualquer ilusão a respeito disso, é o que eu sempre falo. Quanto vai custar esse filme? Nós saberemos a partir do momento que o roteiro estiver escrito. Aí nós temos uma base para fazer uma análise técnica mínima e começar a saber quanto isso vai custar. Às vezes a leitura do roteiro parece que ele vai ficar mais barato do que ele de fato vai ficar. Mas não existe isso determinado. Isso acontece a partir da análise técnica. A partir de uma análise que é feita, aí sabe-se quanto custa esse roteiro. Aí, então, entra em cena os arranjos, as gambiarras. Baixo orçamento, nós vamos ter até 2 milhões só, coisa parecida. Vamos tirar essa cena, não vai chover, os camelos, nada. E por aí vai. Quer dizer, mas a coisa criativa que eu te digo, ela tem limites. Ela tem limites. Às vezes, a coisa criativa é genial. O Lars von Trier é um exemplo. Maravilhoso, aquilo é uma obra, uma potência, a potência que aquele filme tem, nós vemos todas as paredes, não precisou nem do cenógrafo. Eu já vi, por exemplo, Matadores. Matadores tinha uma cena de um acampamento sem terra, onde o pistoleiro se irrita com a discussão e ele dá um tiro no cachorro. Aí liga o cara lá do set para mim, lá no Paraguai, eu estou em São Paulo, o cara fala, o cachorro é imprescindível? Eu falei assim, tem o cachorro aí? Tem o cachorro. Tem um cachorro, o cachorro é manso? É manso. Falei, então tá bom, já é duas vitórias já. O cachorro vai ficar, falei. Porque se o cachorro não ficar, nós vamos ter que inventar um outro disparador para o conflito. Isso vai ter que sentar a bunda aqui nesse momento que eu não posso e escrever uma cena. Então vamos pensar, moçada, você estava, Irivan, nos Matadores? Não. O que se fez? Você vê, a cena é linda. O Volney de Assis saca o revólver, uma 45, e dá um tiro no cachorro. Levanta a poeira, o cachorro cai. É lindo. O que aconteceu de verdade? Amarraram a perninha do cachorro, bicho. Cordinha. O cachorro está ali, a cordinha amarrada e o cachorro é manso. Ele deixa. E quando o Volney dá o tiro, puxa, se o cachorro cai, levanta a poeira, você fala, olha que belo tiro. Isso é criativo. Agora, não dá para fazer em todos os lugares, bicho. Os camelos, quando você abre a porta, os camelos não estiverem... Tem que inventar uma outra coisa. Não chove. A não ser que a chuva seja realmente um elemento definidor. Tá, sei lá, você vai ter uma enchente, uma cheia, sem chuva, sei lá, estourou uma represa, então. Você tem que sempre estar solucionando. Eu te digo, desafio qualquer roteirista brasileiro presente aqui nessa sala a dizer o contrário para mim, que a gente senta e o cara diz assim, vai aí que depois a gente resolve. Não é verdade. Eu, inclusive, trabalho com diretores que fazem questão que eu vá, inclusive, achar as locações. Talvez seja uma forma dele me dizer, olha como é difícil fazer essa merda aqui, se eu não ficar inventando. Eu vou na locação, eu tenho uma ideia da visualidade que virá a partir do que nós estamos olhando, mas então, eu citei o exemplo do fogo. Eu tenho um roteiro, é um roteiro pequeno, rigorosamente falando assim, de olhômetro, dá para fazer com 2 milhões, sabe? Dá para fazer o que em termos de cinema é um pífio, né? Mas tem um incêndio. E o diabo do incêndio é importantíssimo. Se o incêndio não funcionar, esse filme está condenado a ser um filme meia boca. Então, o que vai acontecer? Ou o cara pega uma grana e fala, vamos fazer esse incêndio, briga com o IBAMA e põe fogo no mato lá e deixa queimar, ainda os bichos correm para fora do fogo, imagina. Loucuras. Então, é o seguinte, eu te digo, a gente, apesar de tudo, e eu acho que a Carol compartilha dessa opinião, a gente, apesar de tudo, a gente sonha. A gente sonha, cara, a gente senta lá para escrever e a gente acha que
sabe? Vai rolar, cara, vai acontecer. É o único lugar que a gente sonha sem limite, né? A gente teve essa É, experiência. porque- então, Não, um presídio de segurança máxima. Dali a 2 semanas aparece debaixo da janela, né? Na Globo, realmente, eu Sabe? nunca tive essa limitação. Mas, então, trabalhar com TV, o que tem que a TV? A TV muda um pouco de patamar. Dá para falar alguns camelos. Então, Mas acontece o seguinte, mas não todos os camelos, porque também a TV tem. Mas a TV tem coisa engraçada. Já me ligou o chefe do efeito especial, me perguntando, o cara com um sotaque, inclusive um gringo, chefio efeito especial na TV. Ele fala assim para mim, então, vocês põem fogo na casa aqui, nessa cena. Eu nem lembrava da cena, tinha escrito a cena 3 meses antes. Eu falei, de fato, pega fogo na casa. Ele falou, se explodir não é melhor? E eu, dá para explodir? Não tem problema, não, pode explodir. E o cara filmou com 7 câmeras, bicho. Explodiu pra caralho, então. Só uma É o conclusão melhor, rapidinho. é a hora que você Uma está no falinha. cinema, você vê e fala, uau. Eu lembro de coisas óbvias. Assim, o espectador conversando depois de sessão dos matadores, o cara falava assim, olha, foram lá no Paraguai filmar. É óbvio, entendeu? É o mínimo. Então, amigos roteiristas, sonhem. De alguma maneira há de ser feito. Obrigado. Bom, o Lauro está me avisando aqui que a gente, infelizmente, tem que encerrar. A gente pede desculpas, estava muito boa a conversa, mas a gente vai ter que parar porque tem um outro debate em seguida. Então, muito obrigado pela presença de todos, da mesa também.